Eu sou Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher, e esse é o podcast onde a política é feita com representatividade, coragem e cuidado com o planeta. Hoje a nossa conversa é com um homem que acredita que cuidar do outro é um fazer política. Deputado Clodoaldo Magalhães, líder da bancada do Partido Verde na Câmara, tem uma trajetória marcada por ações voltadas à saúde, à educação, à cultura, ao meio ambiente, sempre com um olhar voltado para a justiça social. Nesse momento eu gostaria de ouvir-te, a nossa entrada aqui do podcast. Uma alegria muito grande poder estar com você aqui, uma referência na política para mulheres no Brasil, que milita na sustentabilidade, na região norte, a região mais importante do planeta, eu diria, não é só do Brasil. Eita, o norte. Pulmão, nosso pulmão, pulmão do mundo, né, junto com a Indonésia, o Congo. Então, eu acho que você ali no Acre está... Sempre digo a ela quando eu encontro com ela que quero ir lá, respirar o ar da Amazônia. E ainda vai ficar no Paraíso Verde, e ficar um do meu cantinho lá no seu canto. E com esse traço da política para as mulheres, de trazer para a política aquilo que já deveria ser uma verdade há décadas, eu diria até há séculos, que é trazer o feminino, trazer a alma feminina para a política. Eu costumo dizer, inclusive, que se a gente não trouxer a alma feminina para os homens, a gente nunca vai conseguir incluir as mulheres. Não é possível que a gente crie cotas, que a gente crie fundo específico, fundo de financiamento de campanhas específicos para as campanhas das mulheres e fiquem aí. A gente continue patinando com mulheres que são alçadas às candidaturas laranjas. Inclusive, hoje o Brasil está vivendo em quase todos os municípios, nos recantos do Brasil todo, a queda de chapas completas por invencionice de mulheres laranjas, porque as mulheres não se motivam a entrar na política. E elas não se motivam exatamente por falta de contaminar os homens com essa alma mais feminina, essa alma mais delicada, essa alma mais da visão do acolher, de ver, e da garra que a mulher tem para fazer diferente. É isso. E hoje nós vamos conversar sobre o que significa ser homem o suficiente para cuidar da justiça social. E a gente considera que você é um homem suficiente. E antes da gente falar sobre propostas e os caminhos da justiça social, eu quero começar entendendo um pouco mais sobre a sua caminhada. A gente sabe que todo projeto de país nasce de uma trajetória pessoal, das vivências, das escolhas e até das dificuldades que moldam a visão de mundo de quem está na política. Então, Clodoaldo, quero começar ouvindo sobre esse início da sua jornada. Como foi o seu caminho até a política e o que te fez perceber que esse era o espaço onde você poderia transformar realidades? Então, eu comecei na política lá muito cedo, mesmo negando a política, dizendo que não queria ser político, não queria disputar voto. Mas já ali na faculdade de medicina, eu, como estudante, eu sempre me envolvi no movimento estudantil e também, logo que terminei a faculdade, assumi um cargo de secretário de saúde. Imagine você ser secretário de saúde sem fazer política. Então você estava ali fazendo política pública, fazendo a política pública de saúde, né? Saúde coletiva, de fazer SUS, de botar a mão na massa. Então, desde muito cedo, eu me formei em medicina com 22 anos. Então, eu já estava ali, eu dizia à minha família que eu queria tudo menos política, porque eu cresci numa cidade do interior chamada Água Preta, no Pernambuco, na Mata Sul de Pernambuco, a 120 quilômetros do Recife, e que na casa do político do interior, você tem muita gente ali, toma café, mesa grande e tal, e eu não consegui estudar. E eu sempre fui aquele menino que queria estar estudando, que queria ser médico e só existiam 2 faculdades públicas de medicina no estado e para passar era 24 horas de estudo. Difícil. Então eu desde sempre estudando e aquele barulho, aquele vucu-vucu, como a gente diz lá, só incomodava. Então eu queria tudo menos a política. E aí a Secretaria de Saúde começou a me envolver lá em Sirinhaê, também lá em Pernambuco, lá perto na Mata Sul também, lá perto de onde eu nasci, né, na Água Preta. E trabalhava como médico em Palmares, em Joaquim Nabuco, e
E aí veio, naturalmente, né, porque eu venho também de um berço político, então eu tinha meu pai, tinha um tio que também era prefeito de cidades ali do... Você teve 2 mandatos de estadual, foi isso? 4 mandatos de deputado estadual. 4. Aí estou no 5º mandato de deputado, sendo o primeiro em Brasília, o primeiro mandato de deputado federal. Então são mandatos consecutivos. Para quem não gostava de política, enfim. Para quem não gostava de política, eu passei muito tempo no divã, no consultório do psicólogo, dizendo que queria voltar para a medicina, não, esse não é meu lugar, e as pessoas me perguntavam, você é o quê? Eu sempre respondia, médico. Eu sou médico, eu estou político, eu estou deputado. Mas depois de 20 anos, comecei a cair na real, as fichas começaram a cair, e agora eu digo, não, eu sou político. E eu tem fui um trabalho, médico né, prestar para né, a sociedade. E eu falo com muito orgulho, a gente tá na política, estou na política, claro, eu tô brincando, mas você só fica enquanto as pessoas te reconhecem, né, te colocam para você representar, mas hoje eu tenho orgulho da trajetória, daquilo que a gente vem construindo, da política de olhar diferente, sensível de enxergar e de ver aquilo que as pessoas realmente querem que você fale, querem que você lute, lutar com você, para que a gente nunca se desconecte desse sentido ambiental, desse sentido único, desse sentido planetário que a gente vive no mundo e na política, de que quando você olha de fora, todos somos um corpo. Nós temos muito orgulho de você. Eu encrenco com você, mas eu tenho muito orgulho de você. O pessoal que está nos assistindo, é bom que saiba que eu sou uma das poucas pessoas que encrenca com deputado federal. Mas eu costumo dizer que quem não encrenca não está vivo, né? Pronto. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que estar encrencando. Pronto. Ser líder da bancada do PV na Câmara é uma grande responsabilidade, ainda mais no momento em que o Brasil precisa equilibrar progresso, sustentabilidade e justiça social. Quais são os principais desafios que você tem enfrentado nesse papel como líder da nossa tão grande e pequena bancada? Olha, é um desafio muito grande. O Brasil tem vivido um momento, de certa forma, muito tenso, muito polarizado. Eu acho que, de certa forma, traz uma politização, mas uma politização da base, que passa a se interessar pelos temas da política, mas, ao mesmo tempo, como a gente vive uma digitalização da mídia, das notícias, você tem muita falsa notícia, as fake news que contaminam muito o debate e que trazem as verdades como falsas verdades, como verdades muito momento bem difícil, superficiais, verdades que não têm conexão com os fatos. Então você vive aquilo que as narrativas querem e as pessoas se agarram às narrativas e não a fatos. Isso emburrece muito o debate, apesar da politização, né, da polarização trazer algum nível de politização, mas um nível de politização muito raso e que também afasta as pessoas que querem o possível, que querem o meio. Acho que o Partido Verde tem feito o seu papel de tentar mediar dentro do Congresso uma solução que sempre aponte para a sustentabilidade, para a preservação dos nossos biomas, para criar alternativas que conciliem economia e também proteção dos nossos biomas com sustentabilidade, que é essa reserva de biomas que nos faz mais... que nos dá a janela de oportunidade que o Brasil hoje tem no mundo e que, com a base diversificada que nós temos de matriz energética, também projeta muitas janelas de oportunidade que, se nós não agarrarmos agora, vamos perdê-las. Então eu acho que a COP está aí e a gente tem passos muito vexatórios para o mundo do ponto de vista de legislação, exatamente por conta desse emburrecimento no debate político, dessa polarização tão grande nas figuras, né? Ao invés de a gente ter polos de discussão de direita, esquerda, que ainda assim são polos, são conceitos antiquados, mas que pelo menos traria mais razão ao debate, mas nós temos polos personalistas, de nomes, de mitos, e que trazem para a política, às vezes, coisas, aberrações, como foi o retrocesso de você desconstruir o esqueleto do nosso licenciamento ambiental, da política ambiental no Brasil, que foi o licenciamento ambiental, que a gente vai ter vetos agora do presidente para tentar manter esses vetos, e que será muito difícil, porque a base de apoio, a base ideológica
de quem pensa o Brasil como essa reserva de biomas e de riquezas de energias renováveis para o mundo, é uma base parlamentar muito pequena. É verdade. Então o PV tem tentado conduzir o debate da maneira como você colocou, na proporção dessa nossa bancada que é muito pequena, mas sempre salvaguardando esses princípios e tentando passar para a sociedade. Eu acho que a gente faz um movimento junto com alguns outros partidos progressistas que contamina as redes sociais, apesar da direita, a extrema direita, ter muito mais capacidade de reverberar fake news, né, porque é muito fácil reverberar aquilo que não tem conexão com fatos, você não tem responsabilidade nenhuma para escancarar aquilo que é exagerado. E nós temos feito também um movimento, eu acho que envolve a sociedade, no momento em que a gente, por exemplo, agora está trabalhando para manter esses vetos que o presidente Lula aí tenta manter um pouco o texto do licenciamento, da estrutura de licenciamento que a gente tem construído com tanto sofrimento do povo. E nesse caminho, com tanta dificuldade, o que mais te motiva a seguir acreditando na política como ferramenta de transformação, Clodoaldo? Eu acho que a política ainda é o único caminho. Você falou aqui uma frase bem interessante. Você disse quanto de homem... O suficiente para fazer transformação social, para fazer trabalho social, para mudar o mundo. Justiça social. Justiça. E eu diria que a política é a única maneira de ser humano, de fazer com humanidade, de trazer para um local tão especial, de transformar coletivos, não é, com humanidade. Então, eu acho que dignidade, humanidade se constrói com política. Política com P de verdade, um P maiúsculo bem grande, é a política que faz isso, que humaniza, que não é homem, é humano. Eu acho que não é ser o homem suficiente, é ser humano o suficiente para estar na política. E aí este humano pode ser o homem, pode ser a mulher, mas que seja humano de verdade. Então eu acho que quem realmente entra na política com consciência política, cuidando da política como você cuida de seus filhos. Então, não tem nada mais transformador em termos de seu caráter pessoal do que a parentalidade responsável. Então, estar na política, fazendo esse mesmo exercício de cuidar das pessoas como você faz na parentalidade responsável, é um exercício para mim de santidade. Então, estar na política durante 20 anos foi quebrar o barro, como a gente fala aqui, o Criador nos quebra, e fazer um novo Clodoaldo. E todo dia nós vamos nos deformando, nos destruindo, para poder respirar, aceitar aquilo que a gente está vendo, que é super, hiper, mega troncho, e conseguir com amor ir moldando aquilo que é possível, né? E aí, depois você vai olhando, gente, quanta traição já passei, quanta coisa. E como é que você consegue ainda ir melhorando? Trabalho, perdão, oração. Trabalho, perdão e oração. Se você tiver assim, a política te transforma, a política te melhora e você vai entregando cada vez mais. E trabalhando com muita verdade, né? Verdade. Acho que é o principal ponto da política. Se você trabalhar com a verdade, avança muito. E aí o teu papel percebe. Exatamente. As pessoas enxergam, as pessoas notam, o sistema devora, o sistema distorce, mas você vai seguindo naquilo que é possível. E eu acredito muito, hoje, depois de toda essa experiência, de que nada pode mudar mais as pessoas e o mundo do que a política. Pronto. Que é a boa política. A boa política. E aí a gente falou de cuidar, né? Falando sobre cuidar da mente, do corpo, mas também existe cuidado com o futuro.
com as novas gerações que vão ocupar esses espaços de decisão. E aqui a gente quer saber suas inspirações, sonhos, conselhos. Clodoaldo, quando a gente fala de justiça social, também falamos de esperança. E visualizando a justiça social, que futuro você sonha para o Brasil dentro dessa perspectiva? Olha, eu sonho com um Brasil inclusivo, um Brasil que traga todos, sem exceção, né? Todas as brasileiras, brasileiros, da maneira como são, nesse povo alegre, esse povo que tem uma cultura que o nosso português transformou e homogeneizou e fez com que o próprio país que nos colonizou, hoje nós tenhamos mais influência culturalmente lá e em todos os países que falam nossa língua do que o inverso. Então, esse país, ele não pode ser o país do futuro. Esse país, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que enxergar já hoje essas vocações, né? Trabalhar todo dia para que elas sejam livres, para que a gente tenha muita liberdade para as pessoas poderem... Eu sei que a negação de direitos está em todas as regiões do nosso país, né? Eu venho do Pernambuco, de uma região historicamente de negativa de direitos, mas uma região e um estado extremamente libertário e que foi ao longo do tempo diminuindo e sendo punido pelo Império, pela sua capacidade de autocrítica, sua capacidade de se revoltar, um estado que a gente fala República Pernambucana, né? E contribui muito cientificamente, né, com a saúde, principalmente, que é a tua área, Pernambuco Com certeza. Tem... a gente tem produzido ou entregue para o Brasil muitos políticos, não é um estado de notoriedade, vamos dizer, na política, por matérias, notícias ruins, né? A gente não tem governadores que envergonhem nosso povo, um histórico de governadores que tenham saído do poder por corrupção. A gente não tem nada disso. E os políticos pernambucanos sempre estão no Congresso ajudando o Brasil, né, com uma trajetória que tem sido uma trajetória de políticos que levam essa mensagem do bem cuidar do povo e de saber fazer uma boa política. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o futuro com esperança, porque nós temos tudo. Nós temos hoje uma liderança global, né, que o país hoje tem nos BRICS, que faz com que a gente hoje seja uma liderança que traz, inclusive, incômodo para os Estados Unidos, que faz com que a gente se posicione não mais de cabeça baixa, né, com altivez. Eu acho que isso o presidente Lula teve muita competência em fazer, em não se curvar, em realmente saber que nós tínhamos que dialogar, mas não de cabeça baixa. E eu acho que esse é o futuro que eu enxergo do Brasil. Essa altivez que hoje nós vivemos, essa liderança que hoje nós alcançamos, esse olhar diferenciado para a educação que paulatinamente a gente vem alcançando, com políticas públicas que vem estruturando uma possível mudança cultural naquilo que é a carreira pedagógica, a carreira do professor, do educador, para que a gente tenha realmente os cérebros brasileiros querendo buscar a pedagogia, né? Eu acho que isso ainda, obviamente, está muito longe da verdade, mas aos poucos a gente precisa construir isso, porque esses moduladores, esses professores, a gente está aqui essa semana, na semana aí dos professores, e que tem um dia dos professores, e a gente precisa realmente olhar para a educação, ciência e tecnologia como os instrumentos para a capacidade de autocrítica do Brasil e para que a gente tenha essas pessoas que possam reinventar, construir superalimentos que não destruam o nosso bioma, para alimentar as pessoas num valor econômico menor, para a gente acabar, erradicar com a maior indignidade que existe no planeta. A fome. E que eu fico ouvindo às vezes,
o objetivo do milênio é acabar com a fome. Gente, de um milênio. O objetivo é a erradicação da fome deveria ser de um dia, em um dia acabarmos. Né? Eu estava vendo alguns estudos que mostram que o mundo gastou em 2024, estudos e inclusive dados publicados pela ONU, em que se nós pegássemos os 3 bilhões de dólares que foram gastos com armamento pelo mundo, nós conseguiríamos erradicar com a fome. Né? Só no ano de 2024. Então, isso é uma vergonha. E o armar os países só aumenta a desconfiança. A gente não constrói paz com armamento. Nem pontes. A gente só consegue construir paz investindo em saúde, em educação, tendo segurança alimentar, as pessoas tendo dignidade inicial para poder encontrarem os seus talentos. E é com esses talentos que a gente transforma o mundo. Clodoaldo, nos nossos podcasts, a ideia é trazer as vereadoras, né, para Brasília para a gente conversar. Mas nós escolhemos os homens suficientes do Partido Verde para fazer esse bate-papo. E grande parte, a pergunta é sempre a mesma, né? Aqui, você é jovem, né? Você tem uma trajetória inspiradora, firme, mas qual o conselho que você deixa? A gente já está próximo de encerrar nosso bate-papo, mas que conselho que você deixa para quem está chegando, até para os que já estão, mas 26 é um ano de eleição, é um ano onde possivelmente vêm os novos, né, candidatos, e vocês vão para a reeleição, e eu espero que você seja reeleito, porque você nos representa. Mas qual o conselho que você deixa para esses que estão chegando aí? Principalmente para os jovens, né? Porque a gente fica falando, tem tanto jovem, a gente quer jovem, ok, a gente quer jovem, mas a gente quer também que eles venham com uma consciência dessa importância de que a política é para a sociedade, não o candidato, o mandatário. O mandato não é teu, é dos pernambucanos, é dos brasileiros, né? E que tem uma avidez por melhorias, como você disse, o seu sonho é por um Brasil mais social, mais justo, né? Então, qual o conselho, com toda essa sua juventude, muita experiência, mas com toda essa sua juventude, qual o conselho que você deixa? Eu queria muito ver mais mulheres na política, mulheres mais... E eu, querido, sou mais mulheres velha. que estejam engajadas, né? Eu tenho, apesar da aparência jovem, eu tenho 50, né? Então, eu acho que o importante não está nessa idade cronológica, mas estar na capacidade de trazer o sonho e de transformar esse sonho em realidade, ou de estudar mesmo, se preparar, tentar participar dos processos políticos de maneira responsável, né? Ter muita responsabilidade com aquilo que fala, com aquilo que posta nas redes sociais. Hoje é um instrumento realmente que virou um instrumento praticamente do que faz parte do ser humano, em termos de apêndice para a comunicação. Não é só mais sua voz, sua boca, né? Você quase que é a extensão do seu braço, é a tela. Então as crianças já nascem ali, já começam muito cedo nessa tela. Então, que exista responsabilidade para aquelas pessoas que sonham com a política, que exista essa autocrítica de que os parlamentos, as câmaras de vereadores, as assembleias, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, espelha a sociedade. Se você critica os políticos que estão aí, mas eles espelham o comportamento dos eleitores, né? Você, tem fulano que está no Senado e ele apareceu com um malfeito e está aí. São os malfeitos que estão dos nossos lados, assim, né? Como tem em todas as profissões. Então, você não teria no Japão políticos dessa natureza. Então, o povo
tem os políticos que o representam, né? Então o povo... É casa do povo. Ali tem de tudo, é o que tem na sociedade. Então vamos ter também a autocrítica de melhorarmos enquanto cidadãos, de respeitarmos quem está na fila, de fazer a nossa parte. Então você fazendo o seu ato político do dia, que começa em se cuidar, em se olhar e melhorar, como a gente estava falando, você vai fazer isso no social, você vai fazer isso no coletivo e você vai transformar a política. A gente precisa da juventude na política, a gente precisa da juventude trazendo, não importa qual a ideologia que ela vai trazer. Se é uma ideologia de direita, na economia, se é uma ideologia de esquerda, no social, seja qual for, mas ela vem com sonho e ela venha preparada, né? Então meu conselho é estuda, se dedica, né? E vem com responsabilidade, com valores. Eu estava vendo que há uns dias atrás que o Japão até os 10 anos não faz uma prova para as crianças. E até uns 10 anos o que eles ensinam são os valores. Então o que a gente está precisando é isso, que a política venha e se encha de valores. Mas isso só acontecerá quando você, mulher, quando você, jovem, quando você, homem suficiente ou humano suficiente, venha com esses valores. Então a sociedade brasileira precisa disso. E o conselho que eu dou é isso, é estar buscando todo dia melhorar, porque os valores surgem dessa coisa, de você reescrever sua história, ser criança de novo e viver aprendendo esses valores todo dia, se você acha que precisa melhorar em alguma coisa. A grande dificuldade, às vezes, do ser humano é encontrar essa autocrítica, que nem sempre é fácil, mesmo quando está diante apenas de si e do pai, ou quando está diante de si e de um psicólogo, outro, né? Ou até do outro, do amigo. Então, mas é isso. Eu acho que o bate-papo aqui foi maravilhoso. Quero agradecer a você pela oportunidade. Você vai já ter o seu tempinho aí para as suas considerações finais. Eu só quero fechar fazendo só mais uma pergunta que significa para você gerar mais debates nos espaços de decisão, nos espaços da política, da justiça social. Até onde que a gente consegue enfrentar um pouco mais esse debate, porque você sonha com um Brasil justo, mas e o debate? Como é que a gente chama essa sociedade? Como é que a gente chama essa juventude para esse debate? Porque às vezes a gente fala, mas não mostra na prática o que deve fazer. O que tu sugere? Olha, eu acho que todos têm uma responsabilidade, né? Eu acho que você trazer os movimentos sociais, trazer esse debate para as igrejas, trazer esse debate as associações, envolver todos, né? Eu acho que esse debate dos conselhos, a gente tem muitos espaços, muitas células para poder trazer essas discussões, e a justiça social, ela tem várias vertentes para poder conseguir trazer eficiência. Por exemplo, na justiça tributária. Eu acho que a gente tinha 50 anos que se tentava fazer uma reforma tributária no Brasil, e só agora este parlamento, tão duramente criticado em muitos momentos e merecidamente criticado em muitos momentos, foi que se conseguiu fazer, né? Para poder simplificar esse sistema tributário da gente, para poder fazer com que a base social, a nossa base, o nosso povo pague menos imposto e aqueles que estão no topo da pirâmide paguem mais. Então isso é um redesenho que vai trazer recursos para fazer justiça social. Então justiça social precisa ter vontade política, como a gente está tendo, para enfrentar esses temas, como agora que a gente queria taxar mais bets, bancos e bilionários, e que infelizmente ficou fora de mais uma ação que poderia melhorar essa justiça tributária, e avançar também nessa discussão que só melhora quando toda a sociedade tiver trazido e internalizado esses valores que a gente está falando aqui. Valor de humanidade, olhar para o lado e não se sentir bem que o seu vizinho está com fome. Olhar para o lado e saber que um auxílio gás vai evitar que tantas pessoas cheguem com queimadura de 3º grau nas emergências do Brasil, porque tem que fazer a comida do filho com lenha, né?
Então, baixar a tarifa social de energia elétrica, é melhorar e levar para os rincões do Brasil médicos especialistas, é trazer uma educação inclusiva que atenda as crianças que têm transtorno do espectro autista, que têm neurodivergências como um todo, é fazer com que todas as brasileiras e brasileiros tenham educação, segurança, saúde, esse pacto da segurança que a gente vai precisar fazer para que o Brasil viva um turismo de qualidade, seguro, porque todo mundo quer vir para o Brasil, todo mundo quer olhar esse país que é tão respeitado lá fora. E belo, né? E bonito. Então é isso, eu acho que justiça social envolve todo esse leque de discussões e que a gente tem que estar na política para poder ir avançando. E trazer mais políticos dessa linhagem sua, do Aliel, né, dos nossos políticos do Partido Verde. Bom, adorei nossa conversa e tenho muita honra de ter te recebido aqui nesse espaço para dialogar e para enriquecer tanto as nossas conversas. Muito obrigada. Conversar sobre justiça social, conversar sobre o Brasil real. Quero te agradecer por ter compartilhado conosco o teu trabalho relacionado a essa perspectiva. Bom, quero agora sim que você faça as suas considerações finais para depois eu te surpreender aqui com um presente. Só agradecer. Você é uma das figuras do Partido Verde que tem uma conexão muito grande comigo, né? E a gente sempre troca ideias, você sempre traz a experiência ao longo de tanto tempo de Verde, para que eu possa compreender melhor a vivência interna do partido, olhar também para a sociedade com o seu olhar dessa vivência do partido, de quem vive no coração do pulmão do mundo, que é a Amazônia, que eu vivo louco para ir lá conhecer de mas perto. já está convidado sempre. Não a Amazônia do Amazonas e do Pará, porque essas daí Acre, eu já conheço, mas a Amazônia do Acre eu não conheço, então eu vou lá, um dia eu chego. Com certeza. Ela já chegou lá na minha terra, em Pernambuco, e eu, se Deus quiser, vou chegar lá para poder conversar com essa, de perto lá, com essa que faz a política das mulheres dentro do Partido Verde e para o Brasil. Será uma satisfação imensa. Bom, todo mundo que vem fazer o podcast sempre leva uma lembrança da nossa caneca. Você vai, que ela fica aqui, mas você vai levar lá para seu gabinete ou para sua casa. Aqui é uma lembrança de uma agendinha para fazer as anotações. E o mais importante de todos, o botão do PV Mulher. Ah, é do PV Mulher. É, do PV com o símbolo do PV Mulher. O feminino aqui. E a sua bolsa, essa bolsa é muito show. Obrigado, meu amor. Pronto. Pode quebrar o protocolo e Pode, venha. Com certeza. Ai, é sempre muito bom. Obrigado. Tá bom? E a senhora vai 8 horas da noite hoje mesmo? É bom mesmo. Não deixe de nos acompanhar pelas redes do PV Mulher, né? De todas as nossas redes de comunicação. Compartilhe esse episódio com os amigos, fale com os parceiros e divulga, né? Esse trabalho tão maravilhoso que é levar mais verdade, mais justiça para a política brasileira.